Bom, pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com e do Portal EAD para a primeira videoaula do curso Primeiros Passos com PowerShell. Nessa videoaula, eu vou apresentar para vocês o PowerShell e como trabalhar com ele. Vamos lá? Então, primeiramente, o que é o PowerShell? O PowerShell é uma interface CLI, ou seja, uma interface de linha de comandos. Você já conhecia o prompt de comando. Vou abrir ele aqui, ó, prompt de comando, que o pessoal chama de DOS, CMD, onde eu tenho a possibilidade de digitar os comandos do antigo MS-DOS. Por exemplo, o comando dir, o comando cls, o comando cd barra aqui para voltar na pasta, o comando tree, entre outros comandos aí já conhecidos. Se você ainda não conhece o MS-DOS, clica nessa imagem que apareceu aí na tela e você vai ser redirecionado para uma videoaula onde eu abordo os principais comandos do bom e velho CMD. O CMD evoluiu e a Microsoft criou uma nova interface de linha de comandos, o PowerShell. Para abrir o PowerShell, eu vou clicar aqui no iniciar do Windows 10 e vou digitar aqui Power. Ele já mostrou aqui para mim, o Windows PowerShell. E se eu der um direito nele, nota, eu posso executar como administrador, eu posso também executar o ISE como administrador, que é um outro modo de você enxergar o PowerShell. No meu caso aqui, eu só simplesmente vou abrir, vou clicar duas vezes e está aqui o PowerShell. À primeira vista, o que vai mudar, você vai ver que o prompt aqui é PS de PowerShell, C:\users, o nome do seu usuário, e a letra é branca e o fundo azul. Mas não é só isso que muda. Esse shell veio para substituir o CMD. O que eu posso fazer aqui? Eu tenho uma infinidade de comandos e possibilidades diferentes. Por exemplo, eu posso trabalhar com ele voltado para programação com classes WMI, XML, Active Directory, C#, .NET. Eu tenho uma série de programações que eu posso fazer dentro desse ambiente. Não é esse o foco do curso. Eu quero trabalhar com PowerShell voltado para quem é administrador de redes, para quem é suporte técnico, para quem trabalha com infraestrutura. Então eu vou focar o curso nessa base. Mas por que usar um prompt de comando, ou seja, ter que digitar comandos, ao invés de trabalhar com a interface gráfica, com o mouse, clicando nos ícones, já que é muito mais intuitivo? A gente tem que lembrar que, embora seja mais intuitivo, mais simples à primeira vista trabalhar com ambiente gráfico, às vezes eu tenho tarefas que pelo ambiente de comando, ou seja, pelo CLI, eu consigo ter uma velocidade de trabalho maior, por exemplo, automatizando tarefas com scripts. Ou se eu tenho que fazer muitas tarefas repetitivas, às vezes um comando é mais simples do que ter que ficar repetindo aquela tarefa manualmente lá utilizando o mouse. Sem contar que é importante para vários profissionais conhecer essa interface de linha de comando. Mas vamos lá, a primeira pergunta que eu tenho quando eu entro no PowerShell, e aqui eu estou no PowerShell do Windows 10, é qual versão eu estou utilizando. Nós temos a versão 2, que roda em XP em 2003, a versão 3, que roda no 7 no 2008, a versão 4, que roda no 2008 Server R2, no Windows 8 e no Windows 2012 R2. E a versão 5, que roda no Windows 10 e também vai rodar no Windows 2016 Server. Então hoje são essas versões que eu tenho. Ah, mas como é que eu descubro a versão que eu tenho? Vamos digitar o nosso primeiro comando. Eu vou digitar o comando get-host e vou pressionar Enter. Nota que ele me traz uma informação lá para mim e entre as informações ele me traz lá o version, a versão. Uma coisa muito importante nesse curso, às vezes eu vou ler o comando como se escreve e não pronunciar corretamente. Afinal de contas não é um curso de inglês e sim um curso de PowerShell. Mas vamos lá, então get-host, ou seja, gt-host, dei um Enter e ele me trouxe algumas informações. Me trouxe a informação aqui da versão, me trouxe alguns números de séries, algumas informações aqui, inclusive o idioma, entre outras informações. Mas no momento a informação que me interessou aqui é a versão do meu Windows PowerShell. Eu vou minimizar aqui o PowerShell do Windows 10 e vou subir uma máquina virtual aqui. Eu estou virtualizando essa máquina com Hyper-V, mas você pode virtualizar ali VirtualBox ou um outro virtualizador qualquer. É o Windows 2012 R2 e eu também vou abrir o PowerShell dele. Então vou clicar aqui no iniciar. Olha, é tão importante o PowerShell no ambiente de servidores que ele já fica como padrão aqui na barra, ó, do menu iniciar. Você vai ver que o primeiro item é o gerenciador de servidores e o segundo item aqui já é o Windows PowerShell. Nas versões 2008, eu tinha que fazer a instalação do PowerShell se eu quisesse utilizar esse recurso. A partir do 2008 R2, ele já vem instalado por padrão. Então no 2012 aqui, olha lá, ele já está instalado. Vou clicar aqui nele, ele abriu o PowerShell e eu vou digitar o mesmo comando, ó, get
traço host. Vou dar um Enter. E ele me trouxe a versão aqui que eu estou no 2012 R2. Vocês vão ver lá, ó, versão 4.0. Na hora de abrir o PowerShell numa máquina Windows Server, eu também tenho outras possibilidades. Eu vou clicar aqui no iniciar e vou digitar Power. Notem aqui, ele fez um filtro, né? Ó, eu tenho Windows PowerShell, eu tenho Windows PowerShell ISE. Vamos ver a diferença desses dois ambientes ainda nessa aula. Eu também tenho PowerShell, por exemplo, nessa máquina, para administrar o Active Directory. Já que essa máquina é um servidor e tem AD instalado, então quando eu clicar aqui, ó, ele vai abrir um administrador, ó, módulo Active Directory para o Windows PowerShell. Então é um PowerShell desenhado para trabalhar com AD. Eu vou fechar, o intuito não é trabalhar com essa versão agora, eu vou voltar lá para o Windows 10. Voltei aqui para o PowerShell do Windows 10. Essa janela abriu como padrão aqui. Se você quiser configurar ela, você pode clicar aqui nesse ícone aqui do lado da palavra Windows PowerShell na barra de títulos. E você tem aqui a opção Propriedades. Aqui em Propriedades você pode escolher, ó, o tamanho do cursor, o histórico de comandos que você vai ter na máquina, a seleção de texto, a fonte que você vai utilizar, o layout da tela, inclusive as cores. Se você não gostou muito do padrão azul com branco, você pode colocar preto com verde, preto com vermelho, bem hacker aí. Mas eu não vou mexer em nada disso, vou deixar o padrãozão aqui mesmo. Eu vou só trocar um pouquinho a fonte para ver se vocês enxergam melhor aí na aula. E vou colocar a fonte com tamanho 18. Eu posso trocar inclusive o tipo de fonte, vou deixar o padrão, vou dar um OK. E agora eu tenho a fonte aqui maior para que vocês enxerguem melhor os comandos aqui durante o curso. Eu também posso descobrir a versão do Windows PowerShell utilizando não um comando, mas lendo uma variável. Para ler a variável eu vou colocar aqui cifrão e vou digitar PS e vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Eu vou apertar a tecla Tab. Note que quando eu aperto Tab, ele vai mostrar para mim a lista de comandos que eu tenho com cifrão PS. Então, semi-delete, Tab, Command Path e assim por diante. Olha, eu vou apertando Tab e ele vai mostrando para mim a lista de comandos. Isso é muito interessante, que às vezes você lembra o começo do comando, mas não lembra o final. Você pode completar. Eu vou apagar aqui, porque a lista é muito grande de comandos. E eu vou colocar PS, vou apertar o V e vou apertar o Tab. E ele vai mostrar para mim quais são os comandos com V. No caso só tem esse, ó. Então, cifrão PS version table. Eu vou ver aqui, ó, vou dar um Enter. Ele vai mostrar para mim também a versão que eu tenho do meu Windows PowerShell. Bem interessante, nós já conhecemos dois comandos aqui no ambiente, o get host, que foi uma maneira de conseguir visualizar a versão, e uma outra maneira aqui, o PS version table. Eu vou minimizar aqui no Windows 10, vou voltar aqui para o meu Windows Server, vou abrir de novo o PowerShell, vou modificar a fonte aqui também. No caso aqui a janela do Windows 2012 é um pouquinho diferente. Eu tenho algumas opções de tamanho aqui. Deixa eu colocar aqui 12:16 e ver se fica melhor. Pronto. Ficou maior aqui, eu consigo enxergar, ler melhor a minha tela. Então vou usar também o comando aqui, ó, cifrão PSV, apertei Tab, ele completou o comando para mim. Se tivessem outros comandos com V, cada Tab ele iria mostrar o próximo comando. Vou dar um Enter. Mostrou para mim também aqui a versão do meu Windows PowerShell. Vou minimizar essa tela aqui e voltar para o Windows 10. Um fato importante, o Windows PowerShell não é sensitive case, então você pode digitar tanto em minúscula quanto em maiúscula que ele vai entender completamente o seu comando. Embora vocês possam ver que quando você dá um Tab, ele tem um jeito de trabalhar aqui, por exemplo, ele coloca a letra maiúscula para separar uma palavra da outra, para que você visualize melhor quando você for ler o comando. Mas ele não vai diferenciar maiúsculas de minúsculas. Vamos lá, eu vou mostrar um outro comando que vai me dar uma informação. Vou colocar get, vou apertar tracinho, vou apertar o D e vou dar o Tab. Olha lá, ele vai começar a mostrar para mim todos os comandos que começam com get-D. E conforme eu vou dando o Tab, ele vai trocando o comando e eu vou parar nesse comando aqui, ó. Get date, vou dar um Enter. E ele mostrou para mim aqui a data e a hora, segunda-feira, 27 de junho de 2016, às 10h11:30. Então o comando é para mostrar a hora e a data.
É um comando bem simples. E agora eu quero mostrar para vocês como obter uma ajuda de um comando. Vou usar um comando simples para isso. Eu vou colocar get -help espaço o nome do comando que eu quero ajuda. Get -date. E vou dar um enter. Nota, é um comando bem interessante porque ele vai me trazer aqui o quê? A ajuda do comando. Então ele vai mostrar para mim a sintaxe, quais são as opções que eu posso utilizar no comando, um comentário aqui, ó, sobre o comando. Então você pode, inclusive, ele te mostra o site para você conseguir a ajuda online desse comando. Olha lá, se você acessar esse site que está aqui, você vai ter a ajuda online do comando getDate. Eu vou limpar a tela, e nós limpávamos a tela no antigo DOS com o comando CLS. Ele continua funcionando. Notem que eu posso, quando eu erro o comando, ele me mostra essa tela aí esquisita, então eu digitei qualquer coisa só para limpar a tela, ele não entendeu o comando, não é um semi-delete. Mas o que é um semi-delete? É o nome que nós vamos dar aos comandos que funcionam dentro da interface do Windows PowerShell. Hoje no PowerShell eu tenho 2.430 semi-deletes. Então o que é um command-delete? Ou um semi-delete? Nada mais, nada menos que os comandos que eu tenho dentro da interface. Ele não reconheceu esse comando ASC, AS aqui que eu digitei, qualquer coisa. Uma outra maneira de limpar a tela aqui é utilizando o comando clear -host. Vou dar um enter. E ele também limpa a tela. Se eu der um get -help espaço clear -host, eu vou ter o ajuda do comando, ó, clear host, sinopse, descrição, link para você ter o ajuda, comentários. Então sempre que você quiser ajuda de um comando, você coloca get help espaço o comando. Eu vou mostrar para vocês agora a outra interface que eu tenho para trabalhar com Windows PowerShell. Eu vou clicar aqui no iniciar, vou digitar power, vou clicar com o direito aqui no PowerShell e vou escolher aqui, ó, executar o ISE como administrador. E ele abriu o Windows PowerShell ISE. Como é que funciona o Windows PowerShell ISE? Eu vou ter um ambiente onde eu tenho o PowerShell aqui, deixa eu só minimizar aqui o de trás. Primeiramente eu tenho o prompt aqui do PowerShell e eu posso trabalhar com os comandos livremente. Aqui do lado direito ele mostra uma lista com os principais comandos, tudo por ordem alfabética, ó. Olha a infinidade de comandos, são mais de 2.430 semi-deletes. Eu posso fazer pesquisa aqui, eu posso inclusive mudar o método que eu visualizo a tela aqui, ó. Se eu clicar nesses botões aqui, ó, eu posso ver dividido, que é como está agora, você vai ver que aqui tem sem título 1.ps1, aqui o Windows PowerShell em si com o prompt e os comandos do lado. Eu posso clicar aqui, visualizar de outra forma, ó, lado a lado. Posso clicar aqui, ver só a parte para montar script. Clicar aqui e ele chama a lista de comandos para mim. E eu posso voltar para cá e chamar o PowerShell separado da tela. Ou trabalhar com o modo que ele vem como padrão aqui. Eu vou mostrar para vocês que é um pouquinho diferente a lista aqui. Como é que funciona aqui quando eu quero, por exemplo, digitar um comando? Vou usar o comando get host que a gente já conhece. Então get traço. Quando eu digito traço, olha que legal. Ele já me chama aqui uma lista de possibilidades que eu tenho para o comando get traço. É muito parecido com quem programa, por exemplo, quando você está no ambiente de programação gráfico e você tem as subopções aqui dentro de uma caixinha. Então eu posso ler aqui e selecionar. Se eu apertar H aqui, por exemplo, ele já vai filtrando. Ó, get help, vou apertar o O. Get host, apareceu aqui para mim. Eu clico, ó, e ele já monta o comando, enter. Então talvez para quem esteja iniciando, esse ambiente ajude aqui você a conhecer os comandos e testar comandos diferentes. Uma outra coisa interessante dentro desse ambiente é que eu posso usar ele para montar scripts. Por exemplo, o comando que eu usei agora há pouco para limpar a tela, tá vendo aqui que tem um desenho do rodinho? Ó, limpa o painel de controle. Eu vou clicar e ele limpa. Então esse é o ambiente do PowerShell ISE. É recomendado usar esse ambiente aqui principalmente para você criar scripts. Eu vou fechar o Windows Shell ISE. Vamos trabalhar ao longo do curso nesse ambiente outras vezes. Vou voltar aqui para o PowerShell comum, aqui o Windows PowerShell, e vou, por exemplo, aqui mostrar para vocês que todos os comandos do DOS funcionam e como é mais fácil navegar e utilizar esses comandos aqui dentro. Se eu der um CD barra aqui, por exemplo, eu vou usar o velho e bom comando dir. Vocês vão ver aqui os arquivos e também vão ver as pastas.
E nota que ele está mostrando isso para você do jeito que você vê mais ou menos no ambiente Unix ou Linux. Ele mostra aqui D de diretório, R de leitura, A de arquivo. Ele mostra aqui a data e a hora, as pastas e os arquivos aqui dentro, inclusive com o nome longo e a extensão. E eu posso navegar aqui dentro. Por exemplo, imagina que eu quero acessar aquela pasta NVIDIA. Eu vou dar CD, que é o comando do DOS, para acessar uma pasta, espaço. Quando eu colocar aqui N e apertar o Tab, olha que legal, ó. Ele já vai mostrando para mim as opções com N. Ou se eu apertei CD e simplesmente aperto o Tab, ele vai mostrando todas as pastas que eu tenho para acessar. Então nota que é um ambiente bem mais interativo, bem mais simples de trabalhar às vezes, que o prompt de comando. Fora isso, eu vou dar aqui um clear host. Ele limpou a tela para mim. E eu vou mostrar para vocês que os comandos que vocês conhecem do ambiente Unix também funcionam aqui dentro. Por exemplo, o bom e velho ls, o comando para listar arquivos e pastas do Linux. Até agora eu estava usando o dir, que é um comando do antigo DOS. Olha que legal. O ls também funciona aqui. Olha, o pwd, para mostrar onde eu estou, também funciona aqui. Vou acessar uma pasta aqui, por exemplo, a pasta users. E vou usar o ls aqui dentro, olha, listou para mim os arquivos, vou usar o pwd, que mostra o caminho que eu estou, ele funciona também. Por exemplo, vou usar o comando, esse comando que também é muito conhecido em Linux aqui, who am I? E ele mostra para mim aqui quem eu sou, né? Eu sou o Asus professor. Vou limpar a tela novamente. Todos os comandos que eu digitei anteriormente ficam gravados, da mesma maneira que ficam gravados no prompt de comando. Eu posso usar as setinhas direcionais para cima e para baixo para me listar esses comandos. Então, ó, vou apertando setinha para cima ou setinha para baixo e ele vai mostrando os comandos que eu digitei anteriormente. Vou dar um clear host aqui. Então, sempre que eu precisar, setinha para cima e setinha para baixo, mostra o histórico de comandos. Quando você está trabalhando com Windows PowerShell, é muito importante o ajuda, porque às vezes você precisa conhecer o parâmetro de um comando, ou ter um exemplo, ou entender melhor a sua sintaxe. E para isso é interessante que você tenha um ajuda atualizado, para que você tenha um ajuda completo daquele comando. Para atualizar o seu ajuda, eu recomendo que você faça isso logo na primeira aula. Você vai digitar o comando update-help. Eu vou dar um enter aqui. E nota que ele está atualizando a ajuda para os diversos módulos. Logicamente, você precisa estar na máquina conectado com a internet para que seja possível essa atualização. Eu vou aguardar aqui enquanto ele atualiza, isso demora um pouquinho. Eu vou fazer isso também lá no meu servidor. Deixa eu minimizar aqui. Vou subir aqui a minha máquina virtual e update -help. Apertei Tab aqui para completar. Enter. E nota que ele também está atualizando aqui para mim a ajuda no meu Windows Server 2012 R2. Vamos aguardar aqui. Então agora que já atualizou aqui a minha ajuda, eu vou mostrar para vocês aqui como conseguir uma lista completa dos comandos que você tem no Windows PowerShell. Para isso eu vou utilizar o comando get-command espaço. Vou usar como parâmetro desse comando menos. Vou apertar o C aqui, dar um tab. Command type, espaço, cmd, tab, let. Então com esse comando get-command, espaço, menos command type, espaço, cmd-let, eu vou conseguir ter a lista de comandos cmd-let no meu Windows PowerShell. Nota que a lista é gigantesca. Então basicamente o que ele mostra aqui para mim? Ele mostra que são todos comandos tipo cmd-let, o nome do comando, a versão e a origem aqui, né? Você vai ver que tem comandos para Hyper-V, tem comandos para gerenciamento do PowerShell, tem comandos para uma série de funcionalidades dentro do Windows. Né? O próprio AppLocker e por aí vai, ó. Ah, Leandro, mas se eu quiser ver essa lista de comandos num formato mais amigável que uma lista gigante na tela aqui, tá, você pode usar este comando. Deixa eu só limpar a tela aqui, ó, cls show -command. Vou dar um enter. E olha que legal, ele me chama aquela tela que você via lá na interface ISE gráfica. E aqui eu posso ver em ordem alfabética e posso também filtrar. Por exemplo, aqui ó, eu vou colocar assim, get traço. Então ele mostra todos os comandos aqui que iniciam com get traço. Se eu clicar num comando, por exemplo, vamos procurar aqui o comando get traço
date. Vou clicar nele, ó. Ele já mostra para mim aqui quais são os parâmetros que eu tenho no comando, os parâmetros mais comuns aqui na parte de baixo. Tá vendo que interessante? Ó? E você pode montar o comando aqui. Cliquei e eu posso executar o comando aqui. Simplesmente clicando em executar, ele vai levar o comando aqui para o meu ambiente do PowerShell. Executar, vou dar um Enter. E olha lá, ele executou o comando para mim. Então, quando você quiser ver a lista gráfica, show-command. Quando você quiser ver a lista em modo texto, get-command type semi-delete. Aqui, ao invés de usar semi-delete no final, ó, se eu apertar Tab, ele vai mostrar quais são as opções que eu tenho. Ó. Alias, que são apelidos, todos. Vou usar com todos o comando aqui. Logicamente que a lista agora é uma lista muito maior, com muito mais opções. Mas fica praticamente impossível ler tudo isso, já que são mais de 4.000 comandos do Windows PowerShell. E agora, para encerrar essa aula, eu vou trabalhar com alguns comandos básicos para você trabalhar com arquivos e pastas dentro do PowerShell. Vamos lá? Eu vou sair aqui da pasta Windows usando o comando cd/, que é um comando conhecido do DOS, e vou usar o primeiro comando aqui para criar um diretório. O comando é mk espaço mkdir espaço o nome da pasta que eu quero criar. Vou criar uma pasta aqui, aula EAD. Então lá no meu C2 pontos vai ser criada uma pasta aula EAD. Vou dar um Enter. Olha lá, ele criou. Como é que eu visualizo isso? Vou usar o ls. E ele vai mostrar para mim que agora eu tenho uma pasta aula EAD aqui. Interessante, criei aqui no ambiente do PowerShell. Se eu abrir meu explorador de arquivos e vir aqui no meu C2 pontos, vocês também vão visualizar a pasta lá, olha aqui a pasta aula EAD. Não tem nada dentro. Tá, vou acessar a pasta. cd AU tab. Ele já colocou lá aula EAD, vou dar um Enter, estou dentro da pasta, ls, não tem nada lá dentro. Vou usar o comando aqui para criar um arquivo, o comando ni. Então, ni, espaço, o nome de arquivo. Vou criar um arquivo aqui. Curso server.txt. Vou dar um Enter. E ele acabou de criar, olha lá o status A de arquivo, nessa data, nesse horário, um arquivo curso server.txt. Vamos ver lá visualmente, graficamente como ficou. Vou dar, ó, o arquivo tá lá, ó, curso server dentro da pasta aula EAD. Vou voltar aqui e vou usar o comando para renomear o arquivo. O comando é rni, o nome do arquivo atual, curso. Eu posso dar tab aqui para ele completar, espaço, um novo nome. professorramos.txt. E agora se eu dou um ls, olha lá, não é mais curso server, é professorramos.txt. Se eu for olhar lá no gráfico, olha lá, mudou o nome do meu arquivo. Então, dentro da minha pasta aula EAD, eu tenho um arquivo aqui, Professor Ramos. Como é que eu copio um arquivo? Eu posso usar o comando cp espaço, vou colocar o nome do arquivo que eu quero copiar, deu um tab, ele já colocou Professor Ramos. Por exemplo, eu quero criar uma cópia desse arquivo aqui dentro mesmo. Então basta dar um novo nome, ele vai fazer um clone, né? Então, por exemplo, curso aula ead.txt. Vou dar um Enter. E agora se eu dou um ls, ó, vocês vão ver que tem dois arquivos lá dentro. Vou olhar isso lá no ambiente gráfico. Olha lá, clonou o meu arquivo. Agora eu vou mostrar como copiar para um outro local. Então eu uso cp, espaço, o nome do arquivo. Vou copiar esse arquivo curso aula ead.txt, espaço, o novo local. C2 pontos, barra. Esse é o local que eu quero copiar o arquivo. Vou dar um Enter. E vamos ver se eu tenho esse arquivo agora, curso aula EAD, lá no meu C2 pontos. Vou fazer aqui pelo ambiente texto primeiro. Então vou dar um cd barra para sair da pasta. ls. Vamos procurar um arquivo lá, aqui ó, curso aulaead.txt, criado hoje às 10h48 com status aqui de arquivo. Vou mostrar no gráfico para vocês que o processo realmente aconteceu. Vamos lá, cadê ele aqui? Curso aulaead aqui, txt. Vou minimizar. Agora, como é que eu movo um arquivo? Eu vou usar o comando mv. Vamos ver, eu vou acessar aqui a pasta aulaead, vou dar um ls para listar o conteúdo, e vou mover esse arquivo Professor Ramos que eu tenho aqui lá para o C2 pontos. Então, mv,
espaço, o nome do arquivo e um novo destino. Vou dar um Enter. Olha a diferença do MV para o copy. Quando eu dou um ls, ó, ele não existe mais aqui. Ele só existe lá no C2 pontos. Olha onde ele foi parar aqui, ó. Professor Ramos TXT. Nota que é bem interessante, bem simples. Quem já conhece DOS ou conhece Linux vai ver que é muito parecido. Eu vou agora mostrar como apaga um arquivo. O comando é erase, espaço, o nome do arquivo. Então eu vou apagar esse arquivo cursoaulead.txt. Vou dar um Enter. E agora eu vou dar um ls. E vocês vão ver que eu não tenho mais o arquivo aqui dentro do C2 pontos. Eu posso usar esse comando também para apagar a pasta. Aula EAD. Agora ele só pediu para confirmar. O item aula EAD tem filhos e o parâmetro recurso não foi especificado. Se você continuar, todos os filhos serão removidos com o item. O que são filhos? Os arquivos que estão lá dentro, as subpastas e tudo mais. Tem certeza que deseja continuar? Sim. A, sim para todos. N, não. T, não para todos. U, suspender. Interrogação, ajuda. Eu vou pedir uma interrogação aqui, ó. Interrogação, vou dar um Enter. E você vai ver que ele vai mostrar para mim quais são o quê? As opções. O padrão aqui é o S, é o sim. Se eu der Enter, ele vai fazer o sim. Então eu vou dar um não aqui, ó. N de não. Sair. E vou pedir o help desse comando. Então eu vou pedir assim, ó. Get, traço, help. Espaço, erase. Vou dar um Enter. E olha a ajuda do comando aqui. Ele me mostra que ele remove um item, remove o item menos o caminho, todos os subitens do comando. Inclusive aqui a opção, ó, menos force e menos recurso. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar esse menos force aqui para ele já mandar bala para mim. Então eu vou voltar o comando lá, o erase. Só que agora eu vou usar o parâmetro aqui, ó, menos force. Vou dar um Enter. Ele ainda continua perguntando. Então vou dar um não aqui. E vou usar o comando com menos force. E também, ó, o que ele me sugere aqui quando eu vou apagar. Que eu não usei o parâmetro recurso. Então, menos recurso. Vou dar um Enter. Agora ele não fez pergunta nenhuma, ou seja, foi silencioso. Será que ele apagou a aula EAD? Vamos ver. Vou apertar LS. E eu não tenho mais a pasta aula EAD. Então isso aí foi a nossa primeira videoaula sobre o ambiente do Windows PowerShell. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser aprender mais sobre comandos, tem a videoaula de MS-DOS lá no site professorramos.com. Você encontra o link na descrição da videoaula. E quem quiser aprender os comandos de Linux, nós temos um curso totalmente gratuito aqui no aulaead.com dos primeiros passos para montar um servidor Linux. Aqui você também encontra outros cursos de Windows Server e Linux, entre outros assuntos. aulaead.com, seu portal de cursos online. Aproveita e não esquece de dar aquele joinha para a videoaula. Lembrando que essa e outras videoaulas você sempre vê no meu site, professorramos.com. Aproveita aqui, curte o Facebook do Professor Ramos para ficar por dentro de todas as novidades. E se inscreva no nosso canal, professorramos.com, compartilhando conhecimento. Até a próxima! Rumble like a crazy, rumble like a crazy, rumble like a crazy, rumble.